primeira vez, então, que eu trouxe algumas alunas que trabalham comigo e que também fazem parte do residência pedagógica para falar sobre algumas metodologias que elas implementam aqui, que a gente implementa na universidade. Né? A professora, a Mônica, ela é professora também, então ela vai precisar sair um pouco antes. E eu vou pedir para ela começar, então, falando um pouco sobre a metodologia, uma das metodologias ativas que ela utiliza. E, enquanto ela vai fazendo a palestra, quem não conseguiu ainda preencher esse formulário aqui, que eu passei aqui no chat, por favor, já vai preenchendo. E depois que ela fizer a parte dela ali, que ela vai fazer, aí a gente começa a fazer a discussão sobre metodologias ativas, os tipos de metodologias ativas, o que é metodologia ativa. Então, muito obrigada, Mônica, muito obrigada, Natália, por toparem hoje participar aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade, Mônica. Boa noite. Aonde compartilha a tela? Eu esqueci, tem tanto tempo que eu não uso o Meet que eu não estou achando. É nos 3 pontinhos, Mônica. Ah, não, do lado da mãozinha ali tem tipo um quadradinho e uma flecha. Apresentar. Ah, sim, achei. Achei. Ai, gente, o meu computador, eu não sei o que está acontecendo, tá tenso, tá travando toda hora. Eu acho que está tendo uma revolução das máquinas, Mônica, porque... Olha, eu tô... Até agora não carregou a minha apresentação aqui. Não, já acontece. Não sei. Tá, mas vamos copiando então um pouco aqui, até que a Mônica consegue projetar. E eu vi que algumas pessoas já responderam aqui 13 pessoas aqui da sala já responderam, né? Sobre o questionário que eu mandei para vocês, né? E desses que responderam, 2, deixa eu ver. Não, 3 não utilizaram metodologias ativas. Então, 10 de vocês já tiveram essa experiência, né, na escola, estarem utilizando metodologias ativas. E aí eu gostaria, se vocês conseguirem, como vocês se apresentarem, né, pelo menos até a Mônica conseguir fazer a projeção, ou alguém falar assim, oi? Ah, sim. Tá. Já vai apresentar? Sim, acho que isso é legal. Tá. Tá pronto, não? Sim, tá apresentando. Eu tô vendo e passa os slides. Ah, então beleza. Nossa, eu vou... Tá? Tá, porque eu vou começar as falas, tá? Sim, pode começar. Depois eu continuo aí na conversa. Uhum. Então, assim, a professora Mari, eu sou estudante, já sou profissional em matemática, mas eu sou estudante também do curso de licenciatura da UFRN, dentro do que estou fazendo aí, junto com a oportunidade, tá? E no meu TCC, o objetivo do meu TCC era em analisar, em avaliar, né, algumas emoções que os alunos sentem durante a realização de algumas aulas. E essas aulas foram utilizadas algumas metodologias ativas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, então eu vou mostrar para vocês a aplicação dessas metodologias ativas que eu utilizei no desenvolvimento do meu TCC. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui agora. Bom, a primeira delas que eu utilizei foi a Cultura Maker, né? Que todo o meu projeto do TCC era o desenvolvimento do projeto Klepper, que é acender a lâmpada, né, a luz batendo palmas. Então, a primeira parte, a gente utilizou a Cultura Maker, o que é a Cultura Maker? É aprender fazendo. Então, os alunos, eles construíram, eles mesmos, sozinhos, a estrutura do abajur, né? E eles utilizaram, o principal material que a gente utilizou foi essas caixas aí de verdura. Então, nós fomos até o mercado e o mercado acabou doando para a gente. Então, eles mesmos elaboraram um projeto ali, a estrutura que eles desejavam construir, e depois a gente utilizou serrote, prego, né? Furadeira para construir a estrutura do albergue que eles faziam antes, tá? Eu sei. Não, essa palavra de criativa, uma palavra maker, né? Uma palavra aí. Eu vou colocar.
Eu estava tentando ver o negócio. Bom, a palavra make é a origem aí americana, né, que significa fazer, faça tu mesmo. Significa criar, né, fazer ou realizar alguma coisa. Então, nesse sentido, né, o comportamento dessa metodologia ativa tem como objetivo estimular os alunos a produzir, né, ou a modificar alguns objetos, né, de acordo com os seus objetivos. Bom, como eu falei, eu analisava as emoções dos alunos. E essa metodologia ativa foi a que eles mais gostaram. E quando a gente conversava sobre foi a aula, né, que eles mais elencaram aprendizagens que eles tiveram. E essas aprendizagens, elas não foram só em relação a uma área, foram em várias áreas. Eles colocaram em relação à arte, né, em relação à matemática, eles tiveram que trabalhar bastante ali com as unidades de medida, até física eles colocaram, porque eles tinham que pensar, né, no equilíbrio ali do abajur, se ia parar em pé ou não, tá? Então, como vocês podem ver ali no gráfico, a maioria das emoções que eles colocaram foi alegria, que eles se sentiram alegres em estar realizando essas aulas, estar participando dessas aulas, utilizou a metodologia da cultura maker. E, consequentemente, ali, conforme a gente foi avaliando as aprendizagens, as emoções serão atreladas com as aprendizagens dos alunos. E quanto mais eles se sentem emoções positivas, eles se sentem motivados em estar realizando aquela atividade, e a motivação também colabora com as aprendizagens, tá? Aqui é todo um processo, coloquei essas imagens para vocês entenderem como que foi. Então, primeiro eles fizeram um projeto, né? Aqui é o desenho do projeto, de como eles iriam fazer. Essas imagens aqui são as meninas fazendo, elas mesmas fazendo, era uma dupla, esse abajur foi uma dupla de meninas que fizeram, e elas fizeram todo o processo ali, manipulando os materiais até a conclusão final do abajur, tá? Depois, a metodologia ativa que eu também utilizei foi a robótica educacional, porque, como eu falei, o objetivo final era acender a lâmpada batendo palmo. Esse daí é um outro abajur, cada aluno fez o próprio abajur, né? E de ensino que tem como curricular. Então, olha só, para acender o abajur batendo palma, os alunos precisam de conhecimentos. Aí são rápidos para o aluno acender no abajur batendo palma. Acende e apaga conforme o aluno bate palma. Só que, assim, para utilizar a robótica, né, porque a robótica está na utilização ali do Arduino de alguns componentes eletrônicos. Só que para utilizar esses componentes eletrônicos Arduino, eles precisam saber alguns conceitos, né? No caso desse projeto, alguns conceitos relacionados a ondas sonoras. E circuitos elétricos, né, também, porque não foi só a realização do projeto, a gente estudava também como que cada parte funcionava. Então, a robótica educacional é uma metodologia ativa que os alunos podem estar utilizando para estar aprendendo os conceitos aí do ensino, de diferentes disciplinas. E nessa metodologia ativa utilizada, eles também gostaram, as emoções dos alunos foram positivas. Esse medo e raiva que eles colocaram em tristeza foi que, assim, como eles não são muito acostumados a trabalhar com essa questão da robótica, então a robótica, qualquer fiozinho que você conecta errado, não funciona no seu projeto. Então a tristeza, a raiva ali, o medo está relacionado a isso, sabe? Ao não funcionamento imediato do projeto. Mas foi que eu posso relatar para vocês que foi uma das partes que eles mais gostaram, né? Porque pensa, acender algo assim que eles veem, sei lá, só pela TV, e eles mesmos estavam conseguindo construir. Eles mesmos construíram ali com a cultura maker a estrutura do abajur e depois utilizaram a robótica para acender a lâmpada batendo, né, a palma. Então, foram algo que eles gostaram bastante e envolveu bastante aprendizagem de diferentes áreas de ensino. Depois, a outra metodologia ativa utilizada... A gente não quer passar agora, meu Deus. A outra metodologia utilizada foi o uso da história e da filosofia da ciência. Como a gente estava ali estudando sobre a lâmpada, então eu falei, vamos estudar então como se deu o processo de origem da lâmpada, como
que foi toda a contextualização histórica. A lâmpada ela não sempre existiu, embora ela seja algo que está aí no nosso dia a dia, a gente acaba não sendo tão, a gente considera não sendo tão importante, mas como que foi, né? Quais foram os conhecimentos por trás ali, onde tudo começou, quais foram as dificuldades? Então, nós estudamos com os alunos todo esse processo histórico do desenvolvimento das lâmpadas. E aí, eles também gostaram com o uso, claro, da história e da filosofia da ciência, que é uma outra metodologia ativa. Nessa metodologia, os alunos, eles pesquisaram, a gente conversou bastante, mas eles também pesquisaram bastante a respeito do assunto. E olha só, depois eu fiz uma pergunta para eles, né, como que essa metodologia auxiliou eles na questão da aprendizagem. E todos os alunos presentes na aula colocou que ela ajudou, né, que ela foi importante. E depois eu também perguntei se utilizar a história da lâmpada como estratégia para estudar os tipos de lâmpada se foi motivadora para eles. E todo mundo também respondeu que sim. Então, aqui a gente está estudando história, ao mesmo tempo estudando os conceitos ali dos objetivos do projeto que a gente estava desenvolvendo. E dentro dessa contextualização histórica, eu utilizei, eles também gostaram, tá? Aqui as emoções, eles também gostaram bastante. A surpresa foi a emoção predominante que eles escolheram, mas está relacionado porque, assim, eles não tinham consciência que existia diferentes tipos de lâmpada, que tinha uma lâmpada que era mais eficiente, que tinha lâmpada com risco, né? Porque tem uma lâmpada que tem mercúrio, então ela não pode ser descartada em qualquer local, ela pode estar contaminando as pessoas, até o ambiente. Da questão da lâmpada incandescente, que ela foi proibida, né? Porque ela tem o risco de explodir. Então, eles ficaram surpresos com essas informações, tá, científicas que tem por trás da lâmpada. E dentro dessa contextualização histórica da lâmpada, eu utilizei uma outra metodologia ativa, que é a gamificação, que foi para quê? Para verificar as aprendizagens ocorridas, né, ao longo ali das aulas. Então, a gamificação, o que é a gamificação? É uma metodologia que utiliza alguns elementos dos jogos, né, que serve para engajar e para motivar e facilitar a aprendizagem dos alunos. Para aplicar a gamificação, eu utilizei a ferramenta Kahoot. Então, o Kahoot é uma plataforma de aprendizagem que tem ali alguns elementos dos jogos, né, e através dos quizzes. Tá? Então, os alunos eles vão respondendo perguntas, e aí, se você acerta, você ganha uma determinada pontuação. Quanto mais rápido você responde, você também vai ganhando uma pontuação. Então, os alunos eles se sentem motivados, por quê? Porque tem aquela competição, né, de quem vai ficar ali no pódio, de ganhar mais pontos. E aí, essa plataforma aqui, para nós, professores, além para facilitar as aprendizagens dos alunos, eles gostam bastante. A sala, eles comemoram bastante de acertar, tá? Principalmente do pódio, de saber quem vai ficar em primeiro, em segundo. Ela também facilita o trabalho do professor, porque ela tem lá os relatórios. Então, nos relatórios, o professor consegue avaliar qual foi a questão que teve mais dificuldades, onde tiveram mais dificuldade, quais os alunos que tiveram mais dificuldades, né? Dá para ver até o tempo que o aluno levou para responder aquelas perguntas. Enfim, então dá para o professor fazer ali uma avaliação da aprendizagem mesmo dos alunos. E aí a prof. Mara pediu para eu olhar com vocês um Kahoot. Então, eu vou colocar um link no chat, e aí vocês clicam nesse link e depois eu vou mostrar o código. E aí esse código vocês vão digitar, vão colocar o nome e vão entrar. Aí todo mundo vai entrar na sala do Kahoot que eu abri. Todo mundo vai participar de um jogo, certo? Essa plataforma, gente, ela é gratuita, tá? Só que ela tem uma parte que você pode pagar planos. Então, ela é gratuita, daí ela só tem algumas funções limitadas, tá? Mas a função limitada é o que eu vou usar com vocês, as funções gratuitas, vocês vão ver que já é suficiente para a gente estar utilizando ali na sala de aula. Ai, meu Deus, não estou conseguindo postar.
Só um minutinho, gente, que ai, meu Deus do céu. Prof, Sim, Mônica. Quer me você mandar? consegue postar o link aí? Eu não tô conseguindo. Claro, se tu consegue me Que é mandar. aquele do carro. Ah, só o normal? Tá. Deixa eu mandar aqui no. É só para eles acessar, para digitar É. o PIN. Tá. Só para entrar e digitar o PIN. Feito, Mônica. Já coloquei. O pessoal tá no chat ali. Por favor, clique nesse link que a gente compartilhou aqui. E daqui a pouco a Mônica já vai colocar qual é o número. Hum. Você é no perfil do Kahoot aí ou não? Sim, tá aparecendo, Mônica. Só não tá aparecendo ali o número do PIN. Ah, tá. Tá carregando, né? Tá carregando. Então, assim, esse Kahoot apareceu agora. Esse Kahoot a gente criou no Residência Pedagógica, que é para uma oficina que nós estamos preparando, relacionada ao sistema solar, tá? Então, o PIN é o número do código do jogo que vocês vão estar digitando para estar entrando na sala que eu acabei de abrir. É 728-6416. É só entrar, digitar o código e colocar o nome. O Vitor já entrou. Enquanto estão entrando, eu como professora, utilizo o Kahoot não só para a verificação de aprendizagem, mas ele também pode ser usado para a introdução de conceitos, né? Hum. Bora, pô. A, São 27. Maria, Vai lá. Entra aí. Cláudia, Anira, Louco, Edmar, Vitor. Repita o número do código. 728-648-6. Obrigado. Tem muitas pessoas. Márcio, Maria, Miguel, Santos, Alzenira, Geloco, Edmar e Vitor. Pessoal, a gente precisa dos 26 ali dentro do carro para começar. Olha. Pode falar, Rosilda. Eu vou tentar entrar, aí você pode ir falando devagar, porque eu não tive como anotar, eu não estou conseguindo entrar, vai ver, Dígito. Aí eu vou tentar entrar, você dá um tempinho, vai devagar, por favor.
Pessoal, tem mensagem também, se vocês quiserem olhar aqui, ó. Está escrito fim do jogo, né? Se tiverem dificuldade, também tem que estar escrito também, tá? Posso já falar o número? Eu falo, né? 7, 2, 8, 6, 4, 8, 6. Se precisarem, a gente fala novamente. Tem problema. Faltam 3. Metade já foram. Falta os outros. Vou repetir novamente, tá? 7, 2, 8, 6, 4, 8. Estamos em 13, faltam 13 pessoas. Agora faltam 14. Mas, enfim, acho que nós vamos começar para não atrasar. Mas seria bem importante que todo mundo, assim, entrasse, porque a aula de palestra de tecnologia ativa, a gente tem que ser ativo, né? Então, se quiserem participar, vai ficar mais interessante para vocês realmente aprenderem mais sobre as metodologias ativas. Certo? Então, eu vou iniciar, né? Então, como vocês podem ver, todo mundo entra assim, na mesma sala, né? Os alunos. E aí o professor prepara, o carro já está pronto, o professor prepara e o professor dá o start. E aí sai o questionário, são perguntas. A gamificação está na parte seguinte da pontuação que cada um vai gerando. Então, a primeira pergunta é: qual o maior planeta do sistema solar? Júpiter, Urano, Saturno ou Netuno? É só você selecionar a cor. Está aparecendo para vocês as perguntas? Não Está aparecendo as perguntas e o nome das respostas também, mãe. Está bem? E daí o professor tem que tomar cuidado, porque às vezes está numa opção que não aparece as perguntas, né? Fica aparecendo só no computador do professor. Mas tem como estar selecionando para aparecer no aparelho que cada aluno está utilizando. E aí, olha só, eu tenho 10 respostas, né? Então o professor vai conseguindo ter esse controle de quantos alunos já responderam, 11 pessoas já responderam. É só clicar em cima de uma cor, né? Ou vermelho, ou azul, amarelo ou verde. Se tiverem dificuldade, é só perguntar, tá bom? Não. Agora todos responderam. 13, eu acho que alguém entrou depois. E assim, gente, agora... A professora foi para fazer mesmo, porque caiu na internet, estava sem internet. 3 minutos. É para clicar? Para responder a pergunta, que está lá no Kahoot, no lugar onde você estava entrando. Tá. Daí é assim, o tempo máximo é de 4 minutos, né? Que isso, todo mundo respondeu. E aí é assim, enquanto todos os alunos não responderem, a questão não vai para frente, fica ali na mesma pergunta, né? Então, olha só, depois que todo mundo responde, aparece ali o resultado final. Então, nós temos que 12 pessoas acertou e 2 pessoas, né, errou. Nesse momento, o professor já pode estar discutindo a pergunta, né? Ali, qual que é o maior planeta do sistema solar?
Por que que duas pessoas respondeu Saturno? Ele pode estar retomando conteúdo ou até introduzindo, né? Falando algo sobre o planeta, enfim. E agora eu vou para a próxima pergunta. Vai aparecer no pódio, né? Esse pódio aí é a parte da gamificação dos jogos, né? Próxima pergunta é: quais os planetas do Sistema Solar que não possuem satélite? Então, por exemplo, o nosso satélite da Terra é a Lua, né? Então, quais são os outros planetas que não têm satélite, né? Os únicos planetas do Sistema Solar que não têm satélite. Falta uma pessoa responder, e se tem alguém que não Alguma respondeu, pessoa, vai para frente. exatamente. É uma boa forma de incentivar todo mundo a participar, né? Uhum. Assim, eu já realizei, por exemplo, com o 7º ano, uma atividade, né? Daí é bom que todo mundo é obrigado, ninguém fica enrolando, né? Não enrolando, mas assim, todo mundo acaba tendo que responder a questão, né? Bom, então, os planetas do Sistema Solar que não possuem satélites são o Mercúrio e o Vênus. 12 pessoas acertaram. Próxima pergunta. Quais planetas do Sistema Solar que possuem anéis? Júpiter e Netuno, Marte, Júpiter e Saturno, Saturno, Júpiter e Urano, ou Júpiter, Saturno e Terra. Saturno ali, ó, acabei faltando um N. Uma pessoa para responder. Só dá uma olhadinha se tem alguém que ainda não votou, senão não vai para frente a questão. Né? Precisa que todo mundo vote. Essa questão do tempo aqui, né? Falta 121 segundos. Eu acabei colocando o tempo máximo, né? Porque vai que não sei, que a internet, algum aluno, tem um tempo a mais aí para ajustar. Então, os planetas do Sistema Solar que possuem anéis é Saturno, Júpiter, Netuno e Urano. 10 pessoas acertaram. Essa parte aqui do pódio é que é mais emocionante ali dos alunos, né? Que eles sempre ficam querendo estar no pódio. Mas na máquina de cada um, no celular de cada um que está jogando, no computador de cada um, vai aparecer na sua posição. A próxima pergunta é: qual a ordem dos planetas do Sistema Solar?
Eita, essa foi difícil, hein? Com 3 pessoas. Só mais uma. Vamos lá, a ordem dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Próxima pergunta. Quantos planetas possui o sistema solar? São 2 pessoas. Isso, ó, essas só apenas uma pessoa errou, né? Hum. Lembrando que o importante não é ficar, igual eu falei ali, apenas uma pessoa errou, mas o importante não é a contabilização dos erros, né? É as discussões que podem ser realizadas, né, no final de cada pergunta. Então, qual é o astro que está localizado no centro do sistema solar? Sol. Isso. Bem, é o Sol. Bom, o sistema solar pertence a qual galáxia? Andrômeda, Via Láctea, Nuvem de Magalhães ou a galáxia Nano com maior? Falta uma pessoa para responder.
Falta uma pessoa. Muito bem, né? Via Láctea. Quantos planetas anões tem no nosso sistema solar? Muito bem, tem 5, né? Às vezes a gente acaba lembrando apenas do Plutão, né? Mas tem mais 4 aí. E Miguel Ângelo tá arrasando, Miguel. Bom, gente, bem, é assim, tá? Esse daqui, como eu falei, a gente elaborou né? O nosso grupo ali do Residência Pedagógica da Física elaborou esse. Tem mais perguntas, mas eu vou parar por aqui. Mas é só para vocês conhecerem um pouquinho a plataforma, né? E eu garanto para vocês, se alguém desejar aplicar, independente, ali na escola, você pode estar criando seu próprio quiz, né? Suas próprias perguntas, está aplicando ali com os alunos. Ali no presencial, junto com os alunos, é uma emoção. E aí motiva muito os alunos, né? Por conta dessa questão ali da disputa do pódio, tá? E é uma excelente estratégia, uma excelente metodologia ativa, tanto para revisar conteúdo, até para introduzir. Nesse caso, nesse questionário, nesse caso que a gente estava aplicando, o professor, eu não fui explicando, mas o professor poderia ir explicando o que era os anéis, como é que os planetas são considerados planetas anões, enfim. E aí a aula vai acontecendo ali com a gamificação e, ao mesmo tempo, os alunos estão se divertindo, jogando e, ao mesmo tempo, estudando os conceitos, tá? E depois o professor tem acesso a todos os relatórios ali, né? Qual aluno que teve mais dificuldade, a pergunta mais difícil, tá? É isso. Muito obrigada, Mônica, aí, por apresentar, né? Então, é uma metodologia ativa. Eu perguntei até aí no chat, né? Teve algumas pessoas que já conheciam, outras que não, né? Então, é uma ferramenta bacana aí para vocês estarem utilizando. Até a Mônica já falou que utilizou para fazer avaliação, né? É uma forma de começar a fazer a discussão de alguns conteúdos, né? Como aqui a gente não explicou primeiro, né? Então, a gente consegue, a partir do Kahoot, também ver o que vocês sabem sobre o sistema solar. E daí depois a gente consegue ir ensinando a partir das dúvidas que vão surgindo à medida que vão aparecendo as questões, né? É um pouco diferente ali do que é feito numa aula tradicional, que é dado a aula só expositiva e depois é feito as questões. É possível começar com as questões e ir ensinando a partir das dúvidas que forem surgindo, né? Eu fiz uma vez que era de palavras, né? A escrita de palavras no português. Sabe, cadarço, essas palavras aí que a gente costuma falar errado, fala errado, né? Mas escreve de outra forma. Acho que foi o Kahoot mais legal que eu já apliquei com os meus alunos. Daí eles começam, não, professora, não é isso aí que você quiser. Então, eles mesmos vão atrás, pesquisar na internet para certificar, né, que de fato está certo, está errado. Então, é uma ferramenta muito, muito interessante. Eu utilizo bastante, os meus alunos gostam bastante também. E eu vi ali nas respostas de vocês, né, que eu vou usar agora por um pouco da discussão, que uma das coisas que foi discutido em quem respondeu ali o link que eu passei sobre as metodologias ativas
é que algumas pessoas falaram que a maior dificuldade de utilizar metodologias ativas é a internet, né? Então, o Kahoot, ele realmente usa a internet. Eu chamei justamente a Mônica que pediu para ela aplicar o Kahoot, justamente porque é online, né? Mas, depois eu vou passar aqui um nome de um outro, e a única pessoa que precisa de internet para usar é o professor. Então, faz exatamente a mesma coisa, só que os alunos eles não precisam de internet, que se chama Flickrs, né? Então, cada aluno recebe um QR Code e eles levantam, né, e o professor com o celular faz a leitura desses QR Codes e daí vai também tudo para a internet. Então, a única pessoa que precisa realmente da internet seria o professor. E a gente vai ver que tem várias outras metodologias que eles não precisam de internet, como esse que a Natália, né, que eu também chamei ali, para falar um pouquinho sobre a metodologia de resolução de problemas, né? E para exemplificar, seriam as peças de investigação criminal. Então, tem um problema que é apresentado, que seria, por exemplo, uma das peças, quem matou a Fernanda e como que ela foi assassinada, né? Então, usando conhecimentos de física, química, matemática, biologia e computação, para estar desvendando esse crime hipotético, né? Então, tem uma outra metodologia, e essa outra metodologia a gente aplicou em ensino não formal, né? A Mônica ali, ela trabalha com o Kahoot no ensino formal e no ensino não formal no planetário, né? Que seria nos outros ambientes, que seria casa de cultura, praças, né? Hoje mesmo nós estamos aqui em Realeza com o planetário, que é uma outra cidade, vamos ficar 2 dias com o planetário aqui na universidade para a comunidade. Então, é possível levar essas atividades de metodologias ativas, tanto no ambiente formal, que seja nas escolas, nas universidades, como em outros ambientes, visando fazer divulgação científica, né? Então, agradeço muito, Mônica, eu sei que tu tem aula daqui a pouquinho. Muito obrigada pela participação. E agora eu já vou chamar daí a Natália, ela vai falar sobre essas peças que a gente vem desenvolvendo e aplicando aqui na universidade. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Natália, estou ouvindo bem, obrigada. Que bom. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação também. Eu hoje não vou aplicar a oficina. Infelizmente, a gente não conseguiu organizar ainda para aplicar ela para vocês, mas eu vou mostrar como que ela é construída aqui para vocês terem uma ideia de como que ela funciona. Deixa eu só ver se eu vou conseguir compartilhar a minha tela. Eu acho que sim. Sim, eu estou vendo, Natália. Quando quiser, fique à vontade. Tá aparecendo, né? Sim. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Natália. Eu acabei de me formar na Universidade Federal do Paraná, no curso de licenciatura em Ciências Exatas, orientada pela Proximara. Vocês vão ver ali que todos os trabalhos que eu desenvolvo são voltados para essa oficina e são orientados pela Proximara também. Então, eu vou falar para vocês sobre a oficina de ciência forense, como também uma metodologia de ensino. Então, o Prof já deu uma palhinha ali para vocês, né, das modalidades da oficina que tem. Ela tem hoje 2 histórias, que uma é Quem Matou Fernanda e a outra é Suicídio ou Assassinato. E são 2 histórias contextualizadas que nós apresentamos para os alunos, tanto de forma presencial como de forma online, nas 2 modalidades. E aí eles têm que tomar ali papéis de detetives, né, e descobrir o que aconteceu, desvendar um crime. Bom, primeiro, como que surgiu, então, né, essa oficina? De onde que ela veio? Ela teve um caminho muito longo aí durante a minha graduação. Ela começou lá logo no início, dentro do projeto de vídeo. E foi o primeiro projeto que eu entrei, né, que é um projeto de iniciação, né, na educação. Então, teve ali sobre primeira criação, eles desafiaram a gente a criar uma metodologia, uma oficina, alguma coisa que a gente pudesse aplicar em sala. E aí surgiu a primeira versão da oficina, que é Quem Matou Fernanda, uma versão que tem uma história um pouco mais simples de você conseguir desvendar. E a segunda um pouquinho mais complicada, né? Então, a parte de uma visão interdisciplinar, dentro das áreas de matemática, química e física inicialmente, depois a gente expandiu um pouco
pouco mais para a biologia e computação, quando a gente passou para o projeto licenciário ali, que foi um outro projeto que eu entrei depois do PIBID, onde a gente deu continuidade na oficina. Então, ela se desenvolveu mais ali, teve um pouco mais de continuidade, a gente começou a fazer apresentações também para ambientes não formais, em feiras, e começou a participar de todos os eventos que a gente podia, alguns presencial e alguns online, para fazer a apresentação da oficina, e aumentou um pouco o nosso leque de apresentações. E toda essa oficina ela foi sendo construída principalmente a partir de feedbacks. Então, toda a apresentação que nós fizemos, ela foi sempre composta por equipes muito grandes, porque são muitos personagens dentro da oficina. Então, são sempre ali de 10 a 12, às vezes 13, 14 pessoas, para apresentar, para interpretar todos os personagens. E sempre ali atendido cerca de 40, 50 pessoas. Então, em toda a apresentação, nós sempre pedimos uma avaliação, uma crítica construtiva, uma contribuição que pudesse transformar a oficina para cada vez ficar melhor, na verdade, para as pessoas compreenderem, melhorar a metodologia, a forma de aplicação, alguma informação que estava dentro da oficina, e tudo isso foi desenvolvendo, né, até ela chegar ao que ela é hoje, que é uma oficina já bem construída. Então, como que funciona essa oficina? Coloquei aqui uma ordem cronológica que geralmente acontece na sua apresentação. Só que a apresentação da oficina em si, ela é muito relativa, ela vai mudando muito dependendo do público que a gente está apresentando, de quem são os personagens, se é online, se é presencial, qual caminho as pessoas resolvem tomar. Mas, no geral, esse caminho que está sendo apresentado é o caminho que mais costuma ocorrer, por isso que eu coloquei ele para vocês. Então, a gente inicia a apresentação. Primeiro, reunindo as pessoas, né, falando um pouco da ciência forense, o que ela é, onde ela se aplica, que ela envolve várias áreas de conhecimento e vão além das áreas que a gente utiliza, que é física, química, matemática, biologia, computação, mas que tem peritos forenses, por exemplo, da área de psicologia e de diversas outras áreas que dá para a gente utilizar também. A gente só não aplica tudo porque não cabe tudo dentro da oficina. E faz a primeira apresentação, que é a apresentação da cena do crime da oficina. Então, no caso da Fernanda, é uma cena de crime diferente, e no caso da oficina de suicídio ou assassinato, é uma cena de crime diferente. Só que logo no início a gente já coloca, né, a pergunta-chave, que é o que a gente faz com que os alunos vão desenvolvendo dentro da oficina, que é o papel deles, que é de detetive. Então, assim, eles têm o objetivo de entrar dentro da oficina, seja online, seja presencial, e sugar o máximo de informação possível e investigar e descobrir o que está acontecendo ali. Então, a princípio, sempre tem um cientista, a gente coloca o biólogo ali, que faz a avaliação do corpo, da posição, fala algumas coisas, e a partir dali eles partem para onde eles quiserem. Sempre fica disponível para eles laboratórios de física, química e matemática e de computação, para que eles possam visitar os laboratórios e ver se esses peritos já conseguiram alguma informação sobre o que eles investigaram assim ou não, e sempre tem personagens para fazer interrogação. Ali está interrogatório pintor, porque essa seria a modalidade da segunda oficina que tem um personagem que é pintor. Então, sempre que a gente inicia a oficina, no caso da Fernanda, a gente descobre que ela é logo no início e já fala quem é a pessoa, quem são seus parentes, pessoas que estão ao seu redor. No caso da segunda modalidade, a oficina começa com um desconhecido, então ele ainda não tem um perfil, ainda não sabemos o nome dele. Só que tem, por exemplo, as pessoas que encontraram ele, né, já morto, as pessoas que moram ao redor dali de onde ele morreu, então parte daí no interrogatório. Daí eles podem interrogar os personagens, que a gente já disponibiliza para eles. Olha, vocês têm o irmão, o parente, a pessoa que encontrou, fulano de tal, e aí eles podem escolher se eles vão ter interrogatório, se eles vão ter interrogatório, e podem decidir a partir daí o caminho que eles tomam. Tá? Então, são sempre divididos em equipes, para não ficar muito individual, né, para conseguir controlar um pouco melhor o que está acontecendo, e as equipes vão tomando os próximos passos. Então, elas vão interrogar, ou vão visitar o laboratório, vão conversar com as pessoas, vizinhos, interroga todos os personagens, e aí, a partir daí, vai se tornando um corpo ali no desenvolvimento dessas pessoas, nos nossos detetives durante a oficina. Então, eles acabam passando por todos os campos, todos os laboratórios e interrogatórios, né, dependendo ali dos caminhos que eles querem tomar, até que no final eles conseguem chegar a uma discussão. Então, o grupo sempre no final,
eles precisam entrar em consenso com a teoria que eles têm, né, qual foi a hipótese que eles criaram do que aconteceu, e aí eles apresentam, cada grupo apresenta no final a sua conclusão para o restante do pessoal, e para falar qual que foi, né, a conclusão que eles tiveram. Eu acho que morreu assim, sabe? Acho que aconteceu isso, eu acho que tinha essa pessoa envolvida ou aquela, então eles têm sempre que descobrir o que aconteceu. E aí, no final, após todos os grupos falarem, né, qual foi a conclusão de cada grupo, aí a gente revela o que aconteceu de verdade. Opa, pensei errado. A gente revela o que aconteceu de verdade. Então, ela é uma oficina muito intuitiva, os alunos eles precisam sempre escolher. A gente percebe muita diferença em grupos que às vezes vão muito pela intuição e sempre vão muito para o interrogatório. Só que ele tem interrogado ou não, sendo um personagem ou não, as pessoas sempre podem se confundir, podem mentir, tentar se proteger, né? Tentar fugir da situação, e não dá para confiar totalmente nessas pessoas. Então, a gente sempre dá a dica logo no início de que seguir a ciência é o melhor caminho. Então, fazer as duas partes, né? Para você ir comparando, verificando se o que as pessoas estão falando bate com as informações científicas, tudo isso. Então, são sempre caminhos a serem tomados. Tá? Então, nós temos aqui também uma previsão de resultados que podem acontecer, né, que geralmente acontece no final, quando a gente conversa com o pessoal, a gente descobre que algumas coisas eles deram mais importância ou não, alguns desenvolvimentos aconteceram, que é o da análise crítica, de olhar para cada um dos passos e pensar o que eu vou fazer agora, o que é mais importante. Ah, mas aquele personagem falou uma coisa e o laboratório falou que aconteceu outra. Vamos falar com ele de novo. Então, essa análise ela vai acontecendo durante a oficina. O trabalho em equipe, né, o trabalho em grupo, sempre acontece, sempre acabam definindo ali uma pessoa para representar a equipe, mas a equipe sempre se conversa muito, sempre fazem muitas perguntas. Então, é um desenvolvimento muito bacana que acontece durante a oficina. A tomada de decisões é importante desde o início. Então, no final, eles sempre conseguem avaliar se a tomada de decisões deles foram boas ou não, ou se levaram para um caminho muito diferente realmente aconteceu, e conseguem fazer uma construção ali. Então, eles vão enunciar, detectar, investigar, começam a organizar as suas ideias, fazem as suas avaliações e chegam sempre a uma conclusão, que às vezes está super correta, às vezes está um pouco diferente, mas são sempre conclusões muito bacanas de ser ouvido no final. Eu espero que em algum momento a gente possa apresentar a oficina para vocês também, tá? Sobre a atuação da oficina. Essa oficina ela teve atuação já em várias escolas, em vários eventos. Ela teve atuação já em 5 escolas situadas aqui no oeste do Paraná, escolas aqui de Palotina e de Maricá, no evento Meninas na Ciência, no pré-vestibular comunitário, no PREVEC. A gente tanto apresentou para eles, quanto utilizou os próprios alunos do PREVEC como personagens para apresentar a nova turma do PREVEC. Os alunos participaram, gostaram da participação e quiseram atuar como personagens para fazer as apresentações. Então, fizeram apresentações tanto para outra turma do PREVEC, quanto também em alguns eventos que a gente foi. Foi apresentado também no Estado Nacional Profissional em Ensino de Física, que foi o convite da professora Mara, no evento Meninas Exatas, no IFR, no IFF, no evento dentro da UFR, no SLAP na UFR do setor de Pontal do Paraná, no FESTEC, no CEUS, que foi um seminário de extensão universitária na região sul, e no CIEX, que foi um simpósio de investigação em educação e física na Argentina, onde a gente apresentou online também. Então, com esse modelo, né, de apresentação de oficina, esses dados são todos do novo modelo. Foi a última oficina realizada, que foi a que tem o tema de suicídio ou assassinato. A gente atendeu cerca de 400 alunos em seu formato online. No online a gente consegue atender um grupo maior e 300 alunos de forma presencial. Eu trouxe como divulgação para vocês algumas publicações, né, alguns locais que vocês conseguem encontrar a oficina. E conseguem encontrar, inclusive, as duas modalidades da oficina. Então, uma das publicações, a primeira que a gente teve sobre a oficina, foi no livro A Biocaixa Preta do PIBID, um livro excepcional, onde tem a experiência do pessoal do PIBID em diversas atividades diferentes. E a gente teve a oportunidade de fazer a publicação do capítulo Oficina de Ciência Forense, uma experiência interdisciplinar do PIBID, e teve como autores eu e a professora Mara, onde a gente descreve a primeira modalidade da oficina, que é quem matou Fernanda, e traz ali alguns dados de como que fez a apresentação.
Temos a publicação também no livro Experiências Vivenciadas no PIBID, de Ciências Exatas em Tempos de Pandemia, organizados pela Prof. Dani, Leide, Mara, também como o outro, onde a gente tem a publicação do capítulo Desvendando um Crime, Efeitos na Aprendizagem e Motivação de PIBIdianos, de um curso de licenciatura em Ciências Exatas. Então, nesse livro, a gente já não traz a oficina completa, mas nós trazemos ali, né, os efeitos dessa oficina na aprendizagem dos próprios PIBidianos, que são os alunos da graduação que estão, né, que estavam no PIBID nessa época, do curso de licenciatura em Ciências Exatas, trazendo já alguns resultados, né, de quais são os efeitos, principalmente esse pessoal que tanto participou da oficina, como depois atuou como personagem, né, como que eles se sentiram, como que eles se desenvolveram, então tem alguns pontos muito interessantes lá, e que já comprovam também um pouco da experiência dentro da oficina. Tem também a publicação nos anais do quarto simpósio de licenciatura em Ciências Exatas e em Computação, Desafios Formativos no Contexto Atual, onde a gente conseguiu fazer a publicação do artigo Oficina de Ciência Forense no Ensino Remoto, e foi quando ele começou a ser apresentado de forma remota, no início ali da pandemia, então a gente acabou abrangindo essa modalidade de fazer as apresentações online também, que foi um pouco desafiador, porque tem muita diferença da apresentação presencial. Então, na presencial, a gente consegue montar toda a estrutura dentro de uma sala, cena de crime, sala de interrogatório, laboratório, os alunos ficam muito mais livres para conseguir acessar todos esses lugares. E já na oficina online, a gente já teve um pouco mais de dificuldade, ela acabou tendo uma linha assim, mais fixa, né, de construção, por conta de não conseguir ter tanta liberdade de locomoção. Então, na sua forma remota em si, a gente sempre utiliza uma sala online, onde está todas as pessoas, os participantes, fazemos todas as introduções, depois a gente usa subsalas online, separa esses grupos, para participar ali dos laboratórios, dos interrogatórios, de forma separada, para que a gente consiga, no final, ter uma diferença na conclusão, né? Para cada grupo trabalhe separadamente, porque senão não seria possível fazer o trabalho dele em grupos. Mas ela acontece também, ela funciona muito bem, só que com uma liberdade um pouco mais engessada. Trouxe também a publicação que está aqui no QR Code do meu trabalho de conclusão de curso, do TCC, onde eu coloco e descrevo toda a ciência forense, suicídio e assassinato, que daí é a sua segunda modalidade, que é uma modalidade que a gente acabou conseguindo fazer mais completa, porque aí a gente já tinha uma certa experiência, então lá tem tudo bem detalhado, até a preparação dos personagens, como deve ser feita. Então tem aqui nos seus anexos várias informações de como preparar cada personagem, as perguntas que podem ser feitas, que foi, né, o meu último trabalho de publicação dessa oficina, também orientado pela Profimar, então todos eles junto com a Profimar. E eu trouxe uma outra divulgação para vocês, que seria da Cassie, que também é aluna do curso de licenciatura em Ciências Exatas, e também trabalha com oficina de Ciência Forense. A dela ainda não tive a oportunidade de participar para explicar melhor para vocês, mas eles têm também uma publicação no livro Provas Sistematizadas de Saberes, o capítulo é da cena do crime ao laboratório, a ciência forense como metodologia de ensino, que daí tem como as autoras a Cassie, a Cruxley e a Aproximada também, que continua na orientação ali da modalidade da oficina de ciência forense. E por enquanto seria isso, mas se vocês tiverem perguntas, talvez com perguntas fica mais fácil de entender a oficina, porque ela é muito complexa para a gente explicar sem participar. Ela tem muitos detalhes e tem muitos momentos diferentes. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser entender melhor como ela acontece, ou quiser receber, né, esses conteúdos para vocês terem, a oficina para aplicar, precisar de alguma ajuda, tudo a gente consegue dar um jeito. Muito obrigada, Natália, pela apresentação, né? As outras vezes que eu vim aqui conversar com vocês, eu falava bastante, hoje eu vou ter que falar pouco. Eu vi aqui no formulário de vocês que vocês falaram várias dificuldades de aplicar a metodologia ativa. Para mim, pelo menos no começo, e ainda eu sou muito ativa, né? E aí, na aula é muito difícil fazer metodologia ativa, porque o professor tem que ficar mais, assim, parado, né? Sim. Porque os alunos ficam mais ativos, o professor é mais, faz mais a intermediação.
Então, para mim, uma das coisas mais difíceis na metodologia ativa é a gente ficar mais, assim, deixando mais os alunos participarem. Então, hoje a Natália apresentou agora, né, a Diamone, e tem uma pergunta, Natália, para nós aí, do Márcio Gilvandro. Ele perguntou como são realizadas as avaliações dos alunos nas oficinas. Uma excelente pergunta, né, Natália? Porque um dos nossos artigos é justamente sobre isso, né? Depois para mandar o link aí para os alunos, ou eu passo lá no grupo, né? Que estão no grupo também. Sim. O método de avaliação que a gente utilizou para fazer a publicação, onde a gente fez a avaliação dos efeitos da oficina, foi formulário, então a gente disponibilizou um formulário via Google, né, com perguntas se eles já compreendiam alguns conteúdos, se entenderam melhor depois, tinham várias perguntas que a gente utilizou para avaliar. E também com entrevistas. Então, assim, sempre no final das oficinas, mesmo antes da gente fazer a publicação, a gente sempre questionou muito os alunos. Se eles gostaram, se eles se sentiram motivados, se eles têm alguma coisa, alguma mudança para fazer. Então, o que foi, se eles conseguiram entender os conteúdos, porque os conteúdos, principalmente ali de matemática, física e química, eles são muito claros, mas alguns alunos nunca tiveram contato, outros já. Então, dentro da física, por exemplo, a gente trabalha com a lei de experimento de Newton. Dentro da química, com o processo de sublimação do iodo, que é o que a gente faz no vaporzinho para revelação de vegetal. E da matemática são as questões de fórmula de Torricelli de velocidade que a gente utilizou. Então, assim, alguns alunos tinham contato, outros não. O nosso interesse era saber se, com a oficina, a gente estava reforçando esses conteúdos, ou pelo menos instigando, né, de alguém querer aprender os conteúdos. Então, a gente acabou avaliando dessa forma no início, e depois a gente começou já o questionário para ter dados mais fixos. Pessoal, pergunte, que a gente gosta de perguntas. Vocês também são professores, né? O professor gosta que os alunos participem, então ajudem nós agora. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Natália, então vamos começar a bater um papo aí com a Natália. Fazer um podcast. Não, cara, o que você achou? Que foi uma das perguntas que eu vou ler ali pro questionário, daí a gente já faz uma pergunta para os cumpridores responder, né? O que você achou assim, de mais, que você gostou mais em trabalhar com as metodologias ativas? Olha, tem muitas coisas que eu gostei, muitas mesmo, porque na escola, principalmente, quando eu estudava, a gente tinha muito pouco mesmo, era muito engessado, e era muito engessado ali no livro didático dele. Então, teve muita coisa que eu não me lembro e que nunca ficou na minha mente. Então, quando a gente começou a trabalhar com as metodologias ativas, que a gente foi na escola, e a gente já viu que os alunos estavam super interessados só por ser uma pessoa diferente falando. E aí a gente apresentava e os alunos vinham super contentes. Eu quero fazer de novo, eu quero fazer de novo. A gente falava, olha, você não pode, deixa eu descobrir o que aconteceu, né? Você não pode para o próximo grupo de novo, você vai contar. Então, só essa gratificação de você ver que o aluno quer participar de novo, que ele gostou, para mim valia muito. E foi muito difícil, porque quando eu entrei no PIBID na primeira vez, eles chegaram para nós e falaram, vocês têm que desenvolver uma atividade. Todo mundo vai ter que chegar aqui na próxima semana com a ideia, a gente vai escolher a ideia que a gente acha que a gente consegue realizar. E eu passei uma semana inteira pensando, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer? E aí eu fui pesquisando o que a gente tinha. E aí tinha surgido já em alguma das aulas anteriores do assunto da ciência forense, de um artigo que a gente tinha lido de ex-medianos, e aí fui pesquisar se era muito difícil, como que funcionava. E aí eu trouxe a ideia. Aí o pessoal abraçou, o prof principalmente, e aí a gente deu sequência, começou a construção e deu muito certo. E depois disso, continuei trabalhando nisso toda a graduação. Então, para mim, foi muito importante, foi super bacana de trabalhar. Obrigada. A Mônica iniciou aqui, desculpa, Mônica, eu achei que você tinha ido para aula, mas ela também respondeu aqui como são realizadas as avaliações dos alunos nas oficinas, né? Então, ela disse que, no meu caso, é verificar a motivação, a vontade de aprender e ver os resultados dessas aprendizagens.
Então, até como eu postei ali antes, ela acho o trabalho da Mônica muito bacana também, porque ela está investigando assim, a influência das emoções, né, advindas das práticas experimentais ou das metodologias ativas, em geral, na aprendizagem de física. Então, a gente começou a estudar a parte mais a parte da neurociência. Então, ela está ainda em construção aí do trabalho, mas está com resultados bem interessantes. Então, só para responder ali, e Mônica, não sei se você ainda pode responder essa segunda pergunta, né, que quais são as coisas que você mais gosta, né, de trabalhar com metodologias ativas? Então, mas é ali que eu respondi, né? É ver a motivação dos alunos. Porque, assim, gente, eu como professora, é tão chato ficar ali ensinando e você olhar para a cara do aluno e parecer que ele está em Nárnia. Eu falo para eles, parece que estão em Nárnia. Eu estou falando, mas eles não estão nem aqui. E, por exemplo, eu trabalhei com a Cultura Maker, com a robótica educacional, com a história lá, filosofia da ciência, e eles estavam envolvidos. Claro, não vou dizer que 100% dos alunos estavam envolvidos nas aulas, que ainda tem alguns, né, que eu não sei o que faz para motivar eles para aprender. Mas, assim, como o meu trabalho, a parte de avaliação, era fichas avaliativas, né, e até algumas questões de prova mesmo. E eles sempre colocavam que essas atividades, essas metodologias, eles não chamam de ativas, mas essas aulas diferentes fazem com que eles tentem mais vontade de aprender, né? Então, é isso. Eu gosto de aplicar as metodologias ativas para ver os alunos envolvidos, ver eles participando ali e, de fato, aprendendo, né? Legal. Posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Assim, deixa eu perguntar uma coisa que me interessou bastante. Eu não sei, eu não entendi muito bem se a Natália também segue na mesma linha da Mônica desse lance das emoções e tal. Mas eu prestei atenção nesse aspecto mais presente na apresentação da Mônica. E ela falou lá que foi mapeando as emoções dos estudantes. E o que me chamou a atenção é que ela usa alguns termos, né, que denotam de fato emoções, alegria, tristeza, raiva. E de onde vocês foram buscar esses termos assim que descrevem as emoções? E eu queria também saber se os estudantes têm clareza do que são essas emoções, porque alguns termos são, digamos assim, de uma teoria das emoções gerais, né, que até é vinculada aí ao Paul Ekman, né, aqueles estudos que ele fez sobre a generalidade e universalidade das emoções, né, e divide as emoções em 7 ou 6 classes: alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, surpresa e desprezo, né? Aí eu queria saber de onde vocês encontraram essa referência aí, né? Porque eu me interessei bastante. Essas 7 principais aí que vocês colocaram. No começo eu discuti com eles o que era cada emoção. Eles se sentem assim, igual a alegria, amor, não que é a mesma coisa para eles, mas é de acordo com o que eles sentiam ao estar ele realizando a atividade, entendeu? Então, por exemplo, se eles estavam motivados em estar realizando a atividade, então eles estavam sentindo amor, estavam sentindo alegria. A surpresa, porque eu pedia para eles justificar o porquê também, né? Então, no meu TCC, eu vou estar justificando ali também as emoções que eles selecionaram, qual foi a justificativa. Então, por exemplo, a surpresa lá na etapa da história e da filosofia da ciência, eles colocaram a surpresa pelo fato de não saber que existia tantos tipos de lâmpada, sabe? A surpresa de saber que tem material, componentes tóxicos nas lâmpadas, que é o caso do mercúrio, né? Que é a lâmpada fluorescente. E aí ela não pode ser descartada em qualquer lugar, porque ela pode estar contaminando aí até as pessoas, né? Eu sei que é uma quantidade mínima. Então, cada emoção eles justificavam o porquê. Então, a surpresa lá aí, claro, a surpresa na parte da robótica educacional era surpresa em conseguir acender a lâmpada e apagar batendo palma.
né? Então, é nesse sentido, sabe? Porque, como eu falei, o objetivo do meu TCC é pegar metodologias, é um projeto, certo? O projeto é o projeto Klepper, que é acender o abajur batendo palmas. Só que dentro desse projeto eu selecionei algumas metodologias ativas, tem uma parte também que é a aula expositiva, que é a aula tradicional, para avaliar como que a emoção contribui com a aprendizagem, tá? Então, os abajur, por exemplo, as emoções de alegria, de medo. Por exemplo, lá no abajur teve as emoções de medo. Por que medo? Porque a gente estava usando furadeira, porque estava usando serrote. Daí, a construção da estrutura do abajur, eles colocaram raiva. Por quê? Porque eles idealizaram um projeto que eles desenharam antes. E depois, quando eles foram para a execução, eles tiveram problemas. E aí, eles sentiram raivas, porque eles tiveram que fazer algumas mudanças. Então, cada parte ali das metodologias ativas utilizadas, de cada etapa, eles justificaram as emoções, o porquê de eles estarem sentindo aquelas emoções. Consegui responder? Conseguiu. Aí a minha dúvida começa a aparecer agora, né? Tá? Eles disseram que ficaram com raiva, por exemplo. Aí como é que você sabe que é raiva e não frustração? Entende? Eu acho que isso seria bem interessante, né? Uma das coisas que a gente discutiu é como fazer com que fosse esse sentimento identificado de uma forma que não fosse subjetiva. Não sei se teria alguma forma, porque deve ter, né? Mas a gente ainda não encontrou. E como porque ali eles que falavam. E é muito difícil a gente mesmo saber a emoção que a gente está sentindo na hora, né? Até tem um filme Divertidamente, não sei se vocês assistiram, né? Mas justamente, né? As pessoas ficam com raiva porque ela está triste. Então, às vezes é difícil de identificar. Mas até se vocês tiverem, até também se tiver alguma sugestão de como que a gente poderia fazer para identificar de uma forma que não fosse tão subjetiva. Eles mesmos falavam, né? O sentimento que eles tinham a cada aula. Então, tinha uma aula de positivo e você falava o sentimento que eles estavam sentindo. Tinha uma aula experimental, eles tinham que falar, escrever, né? Qual o sentimento que eles estavam sentindo. Mas é muito difícil, realmente, a gente saber o sentimento que a gente está sentindo. Foi uma das coisas que a gente já conversou também, eu e a Mônica. Mas a gente ainda não achou outra forma, né? A pesquisa eu não falei, né? Que a gente também, eu também penso, mas como é que eu vou provar? Provar não, mas sim, ter de fato foi esse sentimento que eles tiveram. No final, as pessoas têm que ter aqueles equipamentos lá de mapeamento do cérebro para ter certeza, né? Mas aí, como a gente não tem acesso a isso, ficou os alunos mesmo descrevendo as suas emoções. Na verdade, assim, ó, com esses equipamentos de mapeamento cerebral, você não tem bem acesso aos sentimentos da pessoa. Você tem acesso às reações fisiológicas que ela tem e que o cérebro tem. Isso você pode vincular de alguma forma indireta, por assim dizer, ao que a pessoa está sentindo. Mas, nesse sentido, tem coisas mais simples. Por exemplo, eu sou estudante de psicologia, por isso que eu me interessei por esse assunto. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela usa o que a gente chama de modelo cognitivo. Ela admite que uma situação ela dispara um determinado pensamento que influencia nas nossas emoções e no nosso comportamento. Então, de certa maneira, o que eles informam é função do grau de autoconhecimento que eles têm, acerca dos pensamentos que eles têm, dos comportamentos que eles têm e das emoções que eles têm. Uma das ferramentas que a gente gosta de utilizar na TCC é o chamado baralho das emoções. Então, você usa um baralho com eles em que você vai, digamos assim, fazendo o que a gente chama de psicoeducação, ensinando o que são essas emoções, para que as pessoas comecem a expressar melhor. Mas, na verdade, a gente nunca vai ter um acesso direto a essas emoções. Mas uma ferramenta muito poderosa é vincular que tipo de pensamentos, que tipo de crenças, mais especificamente, esses alunos têm que se vinculam a isso. Por exemplo, a de alegria, acho que você mencionou alguma coisa, nossa, eu fui capaz de fazer isso. Isso é um pensamento, que a gente chama de pensamento automático, que está vinculado a uma crença de eficiência.
Ou seja, o sujeito se sente capaz de fazer alguma coisa, ele se sente bem, bom em alguma coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, algum sujeito pode se sentir, nossa, mas eu me senti tão incluído, tão acolhido nessa atividade, né? É uma crença de amor. Essa é uma crença diferente, que leva também a um sentimento parecido, entende? Então, essas coisas, elas são é, bem complexas, e por isso que eu me interessei, né? E estou trazendo essa sugestão para vocês aí. A gente tem outras formas de interpretar, tá? Não só o modelo cognitivo, mas tem outras formas. Por exemplo, outras abordagens terapêuticas, por exemplo, iriam interpretar isso de uma forma diferente da que eu estou interpretando, né? Mas eu acho muito legal, é um trabalho, digamos assim, inovador, porque existem poucos trabalhos nesse sentido, né? A pesquisa é muito escassa ainda, né? E até parabenizar aí vocês por essa empreitada aí, que é corajosa, viu? É corajosa a empreitada. Eu queria também perguntar para Natália, é, como é que foi esse processo para ti? Porque, assim, investigação forense é uma coisa bem interdisciplinar, né? Então, pelo que eu entendi, qual é a formação? É licenciatura em física, né? Eu, É licenciatura em exato, né? Em isso. exatas, mas aí é o quê? Física, matemática? Física, química e matemática, nos 2 primeiros Isso. anos. Nos 2 últimos, a gente opta por um e por matemática. Entendi. Entendi, bacana. Só Então, Como como é que vincula para essa formação que tu teve? quando a gente fez a primeira criação da oficina, eu estava tendo as 3 disciplinas, então eu tinha acesso aos professores para pedir ajuda. Depois, quando a gente expandiu para biologia e computação, aí a gente já estava no licenciado, que era um projeto que é mais amplo, e aí a gente conseguiu expandir isso também para os alunos desses cursos. Então, na UFPR tem curso de biologia, a gente conseguiu um aluno para estar, e também tem curso de computação. Então, a gente tinha alunos desses cursos para trazer o conhecimento e a gente unificar tudo. Então, sempre trabalhamos com alunos da licenciatura em ciências exatas, computação e alunos da biologia. Por isso que a gente conseguiu fazer tudo isso. Daí a gente sempre se conversava, discutia, e foi desenvolvendo os conteúdos dessa forma. Legal. Então, assim, você... Não sei, né? Estou fazendo essa inferência. Pode ser que esteja errado. Então, de certa maneira, você está num curso que, de certa maneira, tem uma tentativa de ser interdisciplinar, ele, de certa forma, te ajudou a pensar essas coisas. Com toda certeza. E ainda mais porque, assim, quando surgiu a oficina no PIBID, o PIBID era interdisciplinar. Então, o PIBID solicitou que a gente tentasse trabalhar de forma interdisciplinar. E a gente saiu da nossa caixinha, porque lá no PIBID já sabia que eu queria matemática. Só que, ainda assim, eles pediram para nós uma atividade interdisciplinar. E aí a gente foi atrás de uma ideia que trouxesse o máximo de conteúdos possíveis. E aí acabou expandindo muito e eu acabei continuando trabalhando com isso durante o restante da graduação. O que para mim foi excelente, porque daí eu comecei a fazer optativas de química também fiz optativas de física, porque eu queria continuar ali trabalhando com as 3 áreas e para mim foi muito vantajoso, né, durante a graduação. Legal. Parabéns aí pelo trabalho também. Vou passar a palavra para a Marca, que eu fiz muita pergunta aqui. Eu acho que é muito bom, né? E eu gostaria que a Natália falasse um pouquinho, porque eu acho que é uma outra coisa que eu gosto de divulgar, para a gente ver se a gente consegue, né? Bom, se a gente conseguir uma parceria aí de uma ressonância magnética, isso é legal para tentar fazer o estudo aí da Mônica também. Bom, a gente sempre coloca as demandas, né? Vai que aparece alguém, né? Tem dono de uma ressonância magnética e quer fazer uma parceria para isso. Mas, enfim, eu queria perguntar para a Natália, para você falar um pouquinho sobre a rentabilização dessa questão das oficinas, né? Então, porque, assim, é uma das coisas que eu gostaria, assim, de ampliar, é que os professores, né, os formandos, eles começassem a conseguir trabalhar, outros tipos de trabalho, em outros espaços, ensinando de forma diferente, né? Então, por exemplo, aqui a gente abriu um clube de ciências na assistência social, né, e eles contratam 2 professores para estar trabalhando com clubes de ciências, com atividades aleatórias, assim, trabalhando com clubes de ciências de uma forma diferente no espaço não formal.
Então, nossa, meu sonho, assim, é que em todas as cidades tivessem vários espaços na casa de cultura, ao invés de ser apenas música, né, que é super importante, né, canto, bordado e tal, também incluir oficinas de ciências, né, e contratar pessoas, professores das exatas ou de outras áreas, para estar dando essas outras atividades. E a Natália teve um breve, uma breve também rentabilização a partir desse trabalho. Então, eu gostaria que a Natália falasse um pouquinho sobre esse tipo de trabalho, né, que eu acho que é uma outra forma de a gente levar as nossas disciplinas, né, para outros espaços, fazendo com que as crianças gostem mais aí das nossas áreas, né, porque eu sempre falo, brinco que a física é a melhor disciplina que tem, porque pelo menos eu tenho que achar isso, né, e eu gosto mesmo. Mas, em geral, as pessoas não gostam, né? Então, por exemplo, teve o eclipse solar. Nossa, eu estava todo emocionada, mas eu via meus vizinhos, outras pessoas, mas nem sabiam que tinha eclipse solar. Então, seria bacana que tivesse essas discussões, né, em outros espaços não formais. E, ao mesmo tempo, conseguir emprego para outros tipos de emprego para as pessoas que se formam nas licenciaturas. Então, eu gostaria que, se puder, a Natália falar um pouquinho sobre isso, que também ela conseguiu um trabalho, né, com base aí nesses produtos, né, que ela apresentou. Sim, foi exatamente isso. Por estar trabalhando com metodologias ativas, principalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com a Escola Pio XII, através de um projeto da Itaipu, que ela financia, né, para que as escolas façam feiras de ciência e que antes disso recebam uma formação adequada para isso. Então, eu fui convidada por eles para trabalhar com eles durante um tempo, eu fiz várias visitas na escola e trabalhei com todos os alunos da escola, passei todas as turmas para falar sobre divulgação científica e para falar sobre como elaborar um projeto de iniciação científica. Então, com os alunos, eu tive diversas conversas sobre ideias para montar projeto, para participar da feira. E no final, a gente ainda conseguiu ir na feira também com alguns alunos da UFPR para apresentar alguns dos nossos projetos, onde também foi apresentado a feira de ciências. E foi apresentada a oficina também. E ali a gente teve diversas oportunidades. Então, consegui receber uma remuneração por isso, tive que criar um meio para trabalhar com eles, tudo certinho, mas foi uma remuneração consideravelmente muito boa, porque eles pagaram para nós darmos, para eu poder ir na escola dar essas aulas, e depois pagaram também para todo mundo poder participar. Opa, desliguei meu microfone aqui sem querer. E quando eu levei o pessoal daí para a feira, também consegui, através do meu meio, receber e remunerar todos os personagens. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido. A gente estava trabalhando já aí há 4 anos na oficina e foi a primeira vez que a gente conseguiu uma remuneração. Uma perspectiva de continuidade, ao se trabalhar com as metodologias ativas, ela é além da gente melhorar, né, a nossa forma de dar aula. Ela traz outras perspectivas de projetos que a gente pode participar. Um deles seria esse que o professor citou, né, que seria trabalhar ali junto com a prefeitura, e outros seriam essas oportunidades que estão surgindo agora, como essa que surgiu para mim, que foi trabalhar lá com a Escola Pio XII. Então, foi um projeto que durou 3 meses, a gente teve que fazer várias visitas para eles, mas que foi assim, incrível mesmo, porque os alunos, eles no início, eles não estavam muito interessados, mas eu levei muitos exemplos. Então, eu mostrava as coisas para eles, e eles começavam, eu vou fazer um vulcão, eu vou fazer isso, mas como eu faço isso? Então, assim, a gente acabou dando um pontapé ali na escola para conseguir desenvolver os projetos. E junto com isso, com o desenvolvimento dos projetos do aluno, o que aconteceu? A escola teve que se organizar, porque os alunos também não podiam fazer tudo sozinhos, né? Tudo à deriva, eles tinham que ter uma orientação. Então, tanto os professores, todos os professores da escola, quanto os alunos trabalhavam juntos. Então, foi basicamente como uma graduação. Os professores eram os orientadores dos alunos. Então, se juntavam em equipes, em grupos, 2, 3, até 5 alunos, e escolhiam um professor como orientador, para desenvolver atividades deles. Então, eu fui para fazer primeiro essas aulas de como elaborar um projeto, tive várias conversas com eles, e aí depois eles escolheram os professores, os orientadores, e desenvolveram, e a feira foi lindíssima. A gente foi com um monte de gente, e estava assim, muito lindo os trabalhos, as apresentações culturais, muitas apresentações científicas, e deu super certo. Então, foi uma oportunidade que surgiu justamente por trabalhar com esse tipo de coisa. Agora, o nosso desafio é que se torne esse tipo de atividade mais permanente, como é o no caso.
Então, no caso, a gente conversou com o secretário, né, da assistência social, fui lá, conversei com ele, apresentei o projeto, e ele, não, a gente vai fazer, né? E foi muito, eu acho que depende muito da gente falar com uma pessoa que realmente compra a ideia. Então, ele comprou todos os materiais, assim, para as oficinas. Aí, e agora, como tem o material, já tem a sala, né, para fazer essas atividades, é muito difícil que vai terminar, né? Porque eles não vão parar tudo por causa que já tem toda essa estrutura, né? Então, agora, todos os anos, eles contratam, né, 2 pessoas que estão trabalhando com esse curso de ciências. E a gente gostaria muito de mostrar outros espaços, como a Casa Cultura, que eu falei, que eu acho que é um espaço que pode ensinar as ciências em geral, de uma forma diferente, né? Com o planetário, com as peças de investigação criminal, com o show da ciência, né? Com oficinas, com aula de reforço, então é muita coisa aí. Só que depende da gente estar fazendo essa ponte, porque eles mesmos têm essa ideia que é possível fazer essas atividades. Né? E também trabalhar com formação de professores. Né? Então, por exemplo, no município em geral, tem a semana, né? 2 semanas por ano, tem a de formação de professores. E geralmente eles contratam pessoas, né, pelo menos aqui em Palotina, para fazer essa formação. Né? Então, acho que também são formas de a gente ir pensando como ajudar nossos alunos, nossos egressos, a estar realmente conseguindo trabalhos e ter essa remuneração financeira a partir das coisas que eles vão aprendendo na graduação. Eu falei para o Cláudio, coloca um tempo aí de fim, porque a gente conversa e tá louco, né? Já passei 10 minutos, desculpa, gente. Mas aí, eu estou lá no grupo, daí se vocês tiverem alguma dúvida também, por favor, entrem em contato, né? Que a gente também contente com essas trocas aí de informações, né? E obrigada pela presença de todos. A professora Mara está vinculada ao nosso grupo de pesquisa, que é o GAI, né? E aí, se alguém do PPGE, ou que não seja do PPGE, mas que tenha acesso aí a mim, pode conversar comigo, que ela terá o prazer de responder as perguntas que vocês tiverem e que sejam derivadas disso ou de outro interesse que vocês tenham acerca de metodologias ativas, tá bom, gente? Agradeço a presença de todos, em especial da Mara, da Natália e da Mônica. Tá? Foi muito legal a apresentação, as 2 apresentações, na verdade, de 2 partes, uma de 2 partes, muito boas. Trouxeram para a gente novas possibilidades educacionais, né, de prática docente, de ensino, de sala de aula. Isso é educação também, é importante a gente mencionar isso. E eu desejo uma excelente continuação desse trabalho que vocês têm desenvolvido aí e que vocês publiquem também esses trabalhos sempre que possível, tá bom? Forte abraço aí para vocês e tudo de bom.